Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras falam pra gente que o Senhor Jesus nos convida, né, a participarmos da sua vida através do segmento como discípulos. Então, a primeira leitura de hoje está em Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 4, depois o versículo 17 a 19 e depois o capítulo 10, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 4, depois o versículo 17 a 19 e depois o capítulo 10, versículo 1. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Cis, filho de Abel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, mancebo e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Cis, pai de Saul. Pelo que disse Cis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai buscar as jumentas. E passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salissa. Porém, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tão pouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tão pouco as acharam. Dizimará o vosso rebanho. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já te tenho dito. Este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei. E tudo quanto está no teu coração te declararei. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Então, né, nessa primeira leitura, né, a gente vê aqui a história de quando Saul, né, vai atrás de Samuel, né, e aí quando Samuel avistou Saul, né, o Senhor disse a ele: Este é o homem de quem te falei. Ele reinará sobre o meu povo. Então ali, né, mostra realmente, né, que nós realmente devemos sempre, né, atender ao pedido de Deus nas nossas vidas, né, abraçar o projeto salvífico de Deus para a nossa vida, né? A gente viu, né, que Saul, né, foi escolhido por Deus, né, para reinar sobre, né, o povo, né? Então, que a gente possa também, né, sempre cada vez mais abraçar, acolher a missão de Deus para a nossa vida, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 2, versículo 13 a 17. Marcos capítulo 2, versículo 13 a 17. E naquele tempo, Jesus tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim
os pecadores. Então, nessa leitura do Evangelho hoje, né, Jesus chama os seus discípulos no contexto de vida deles, né? Vai ao encontro, né, dos que ele quis para si, né? O encontro com Jesus, que é Deus no meio de nós, é um acontecimento que desperta nos corações uma resposta radical, né? Então, ele nos faz o convite, né? Segue-me, né? E aí, ele avista Levi, né? Faz esse convite para ele e Levi, né, se levantou e o seguiu, né? O Levi, que era cobrador de impostos, né? Então ele era cobrador de impostos e foi transformado por Jesus em discípulo do mestre, né? Em discípulo dele, né? Experimentou, né, uma realidade parecida, né, com aqui a gente falou aqui na primeira leitura, né? Então Levi foi visto por Jesus, né, na sua profissão que não era bem vista pelas pessoas, né? A profissão de Levi, né, ele era cobrador de impostos, as pessoas não gostavam muito dessa profissão, né? Então eles eram considerados pecadores e publicanos, né? Porque trabalhavam para o Império Romano, né? E colaborar com pagãos era igualar-se a eles. Então, assim, né, a resposta de Levi, né, quando ele se levanta e segue Jesus, né, foi uma correspondência, né, ao amor misericordioso de Jesus, né? Portanto, ao experimentar o amor divino que transformou a sua vida, né, Levi quis que outros pecadores também a experimentassem e chama todos, né, para estarem com Jesus, né? Então, a gente viu aqui nessa leitura do Evangelho que Levi compreendeu bem que Jesus não veio para chamar os justos, mas sim os pecadores. Como ele mesmo disse aqui na leitura do Evangelho, ele veio chamar os pecadores, ele veio chamar, né, os que precisam, né, de ajuda. Ele veio realmente salvar a humanidade, tá certo? Então que a gente aceite, né, esse convite que Jesus fez para Levi aqui na leitura do Evangelho, hoje ele nos faz pra gente. Então, que nós também possamos, né, nos levantar e seguir a Cristo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.